Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, sexta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, dia 25 de agosto. Então convidamos você, convidamos toda a sua família para junto partilharmos a palavra de Deus, hoje refletindo o Evangelho de Mateus no capítulo 22, versículo do 34 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, e eles se reuniram em grupo. E um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus resume a essência e o espírito da vida humana num ato único, com duas faces inseparáveis. Amar a Deus com entrega total de si mesmo, porque o Deus verdadeiro e absoluto é um só. E entregando-se a Deus, o homem desabsolutiza assim a si mesmo, o próximo e as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo, isto é, a relação num espírito de fraternidade e não de opressão e de submissão. Então perceba que o dinamismo da vida é o amor que tece as relações entre os homens, levando todos ao encontro, confrontos e conflitos que geram uma sociedade cada vez mais justa e mais próxima do reino de Deus. Esta narrativa do Evangelho é encontrada nos três evangélicos sinóticos. Em Marcos e Mateus, ela se articula com a fala de Jesus sobre o casamento e a ressurreição, confundindo os saduceus que os questionavam. Lucas, por sua vez, usa esta narrativa como introdução à sua parábola do filho pródigo. E perceba que na narrativa de Marcos, que é mais antiga, o diálogo entre Jesus e os fariseus se faz de maneira pacífica. E na narrativa do Evangelho de hoje, a pergunta sobre o maior mandamento é feita por um doutor da lei. Essa pergunta feita a Jesus para tentá-lo, ou seja, para experimentá-lo. Então, os peritos da lei haviam listrado 613 mandamentos, 365 negativos e 248 positivos, que eram atribuídos a Moisés, porém que, na realidade, foram incorporados à lei ao longo da história de Israel. No seu bojo, a lei continuava, ou seja, continha elementos que favoreciam as classes dominantes, a corte real e as elites religiosas. Então veja que o caráter divino atribuído à lei respaldava assim estes interesses. Por influência do movimento profético, encontrava-se também na lei textos que defendiam os pobres e excluídos, expressos nas categorias do estrangeiro, do órfão, da viúva. Jesus, com frequência, referiu-se à lei como superada e às vezes contraditória com o seu projeto de libertação, seu projeto de vida para todos os homens e mulheres. Portanto, a novidade de Jesus é como um pano novo que não pode servir de remendo para uma roupa velha, assim como narrou o evangelista Mateus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é a chave para que possamos viver toda a lei e os profetas. Esse é o nosso chamado, esta é a nossa vocação. Então, a lei e os profetas estão contidos na palavra de Deus, ou contidos na palavra que Deus deixou para direcionar a nossa vida rumo à felicidade, e nela o significado do amor que Deus nos propõe é diferente
do sentido que naturalmente nós aprendemos no mundo. De muitas maneiras, nós, homens e mulheres, temos assim vivido o amor nos nossos relacionamentos. As juras, as promessas de hoje são facilmente esquecidas no amanhã. Para que o amor que tenho, né, a Deus seja considerado válido, é preciso que esse amor se manifeste por meio do amor que vivenciamos, vivenciamos assim nas nossas relações com o nosso próximo e conosco mesmo. Perceba que Jesus nos recomenda a amar a Deus com o coração, amar a Deus com a alma e o entendimento, a fim de que seja algo encarnado, algo enraizado em nós, e não somente de fachada, de aparência, nem de palavras e juras. Portanto, o coração é o centro do nosso ser interior. Na alma estão os nossos sentimentos e emoções. E no entendimento significa a nossa percepção cognitiva, faculdade de entender, de conceber e de julgar as coisas. Portanto, o amor supõe inteireza de pensamento, palavras e ações. Porém, tudo parte do amor de Deus, que é a fonte que alimenta a nossa capacidade de amar. Primeiramente a Ele e ao nosso próximo, na mesma medida em que nós nos amamos. Partindo daí, caros irmãos, queridas irmãs, nós pressupomos que só podemos amar os nossos irmãos se também amarmos a nós mesmos. Não podemos dar aquilo que não temos. O amor de Deus é gratuito. Está à nossa disposição. Consequentemente, se quisermos ser felizes e construir um mundo mais afortunado, precisamos deixar que o amor seja a primeira regra na nossa vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, você ama a si mesmo ou a si mesma? Você tem cuidado de si? Como você tem demonstrado que ama a Deus de todo o coração, de alma e entendimento? Você tem certeza de que é amado ou amada por Deus? Você tem amado o próximo como a si mesmo? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para Ele gravar no nosso coração o mandamento do amor a si e o nosso semelhante, de modo que todas as nossas ações encontrem seu sentido nessa dupla fidelidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Assim seja. Amém. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.